gente, assim, como é que você vê na sua experiência, na sua trajetória, essa luta dos trabalhadores, e, em especial, essa luta dos funcionários do Banco do Brasil em defesa da Previ? Bom, Márcio, na verdade, todo mundo aqui tem bastante experiência, é participante desse movimento há muito tempo, ajudou nas lutas, e o importante é justamente isso. No Banco do Brasil, nós sempre tivemos envolvimento muito grande, de um volume grande de associados, de funcionários do banco, nas questões da Previdência, nas questões da saúde também, um envolvimento das nossas entidades, dos sindicatos, de outras entidades, que ajudaram a formar pessoas, ajudaram a entender as questões relativas à Previdência, ajudaram a negociar assuntos importantes na vida da Previ, e, portanto, mantiveram o tempo todo essa questão da Previdência complementar, no nosso caso, sempre muito viva na mente dos funcionários, sempre muito viva nos debates sindicais, nos debates associativos que nós temos com os funcionários. Isso é que acho que permitiu que uma história que começou lá atrás, com a criação de uma caixa de pecúlios, depois foi se transformando ao longo do tempo, foi acompanhando as novas legislações da Previdência Geral e também da Previdência Complementar. Isso é que permitiu que a gente mantivesse sempre, a cada momento histórico, nem sempre um momento histórico determinado por nós, em 67, até 67, o banco era responsável pela complementação integral da aposentadoria dos seus funcionários. E ele passou isso para a Previ, passou, inclusive, sem fazer a integralização financeira de todo o passado que já existia dos funcionários existentes. Mas, desde essa data, então, os funcionários iniciaram uma luta questionando a necessidade de se fazer essa integralização. Em 81, existiu um acordo financeiro para fazer isso. Em 97, tivemos uma oportunidade, de novo provocada por uma medida externa, que foi a imposição do governo de transformar os planos de benefício definido em contribuição definida, mas isso nos deu também uma oportunidade, com a nossa luta, com a nossa resistência, com a nossa capacidade de negociação, de preservar o plano de benefícios, né, de benefício definido, o plano 1, de criar um plano bastante razoável de contribuição definida, que é praticamente um plano de contribuição variável, e de garantir uma nova estrutura de governança para Previ a partir daquele momento. Então, é tão rica essa história, tão longa, que é impossível rememorar com clareza todos os grandes momentos que a gente viveu. Mas, com certeza, tanto na nossa história passada, quanto tenho certeza no presente e no futuro, essa participação dos funcionários, essa formação constante, esse envolvimento dos sindicatos das entidades, é uma questão chave para preservar esse nosso patrimônio. Acho que o Wagner tem uma questão aí para você, né? Pois é, ô Sérgio, assim, se contando dessa questão da história aí, do envolvimento das entidades, né? Hoje, a gente lembrar também que hoje é aniversário do Sindicato Bancário de São Paulo, né? Que hoje é o maior sindicato do país, compõe aí o Comando Nacional dos Bancários, uma entidade que ajudou muito, né, nessa construção aí do fortalecimento das entidades de previdência complementar aí no Brasil. E você, Sérgio, você também foi coordenador da comissão de empresa, né, na época da discussão da reforma do Estatuto de 97, né, que mudou essa governança, alterou o regulamento do Plano 1, na época que foi criado o Previ Futuro também. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi essa questão da ampliação dos direitos, né? Nós pudemos ter, por exemplo, a aposentadoria antecipada, que não existia, não era possível naquele momento, né? Falar um pouco como é que foi isso, né? A manutenção de direitos e do Plano 1 e também a criação do Previ Futuro, né? Então, assim, a gente falou um pouco de números, o Previ Futuro, né, já está com 21 bilhões de ativos, né? Então, assim, você era presidente da Previ, na época eu estava no Conselho Consultivo, a gente comemorando o primeiro bilhão, lá em 2008 para 2009, né? Já tem quase 22 bilhões o ativo aí do Previ Futuro, né? Então, fala um pouco sobre essa história aí, essa transição e essa luta aí da participação das entidades. Olha, o 97, como eu disse, a gente já tinha acumulado, obviamente, muitas reivindicações em relação à Previ. A coisa não aconteceu só naquele ano. Houve formação, já havia diretores eleitos que não tinham ainda
uma possibilidade deliberativa no interior da Previ, mas já participavam, já transmitiam para as entidades e para os sindicatos o que acontecia dentro da Previ, ou seja, o processo de formação nosso, de consciência, de aprendizado em relação à previdência complementar, ele foi acontecendo ao longo dos anos. Em 97, surgiu essa determinação do governo de fechar os planos de benefício definido. É mais uma visão ruim, no meu entendimento, de que os planos de benefício definido não traziam muito risco que a gente percebe pela própria Previ, que são administráveis com uma boa gestão tanto dos investimentos quanto da atuária, mas em 97 o governo botou isso na cabeça e colocou uma imposição de acabar com os planos de benefício definido e transformar tudo em contribuição definida. No nosso caso, talvez o único, a gente conseguiu resistir a essa determinação. Iniciamos um processo de negociação e de resistência muito intenso, né? Não conseguimos impedir, porque era uma determinação que vinha com força de lei, fora da nossa governança, mas conseguimos preservar, melhorar algumas questões do Plano 1 e negociar as condições de criação do Plano Previ Futuro. Um plano que foi criado com um nível de contribuições, com direitos, com garantias, que fazem dele um dos melhores planos de contribuição definida que nós temos, inclusive com questões que garantem o funcionário em certas circunstâncias, ou de doença, ou de fatalidade. Então, a gente conseguiu ali. E também colocamos na balança dessa negociação as questões de governança, as questões que poderiam garantir justamente o futuro de integridade, de solidez da Previ. Então, conquistamos ali a eleição direta de diretores para participar da diretoria executiva com o poder executivo, né? Conquistamos um conselho deliberativo que tinha uma maioria de funcionários eleitos, 4 funcionários contra 3 indicados do banco. Óbvio, existia um quórum especial que não permitia que essa maioria dos funcionários se colocasse o tempo todo, mas era uma participação importante, efetiva, e um equilíbrio de poder que justamente fazia aquilo que a Paula explicou um pouquinho, quer dizer, uma governança que neutralizou, em alguns momentos importantes, as tentativas de influência negativa do governo para tentar impor ou investimentos ou mudanças negativas para os associados no regulamento dos planos de benefícios. Então, nós tivemos esse aprendizado, esse acúmulo de mobilização, esse acúmulo de capacidade de negociação, e conseguimos, em 97, então, mesmo diante de uma situação adversa, de uma imposição do governo que propugnava mudar completamente o nosso plano, a gente conseguiu garantir o nosso plano, criar um outro plano razoável e melhorar a governança da Previ. Então, acho que fizemos do limão uma limonada, conseguimos algumas vitórias nisso, gostaríamos que os funcionários todos estivessem sempre juntos num único plano, com os mesmos direitos. Não conseguimos conquistar isso naquela época, mas conseguimos garantir conquistas importantes, um plano de qualidade, para que hoje a gente atinja esses números que você falou em relação ao Previ Futuro e possam também os funcionários novos ter a expectativa de uma boa aposentadoria quando eles precisarem. Ô, Sérgio, tem comentários aqui lembrando que você estava na presidência da Previ quando a Previ completou os 100 anos, né? Teve um evento no Teatro Municipal, aí a Deise aqui comentou, está na tela aí agora, o Siciliano também, que foi um momento também marcante da Previ, né? Foi muito legal, viu? Tive a sorte de estar lá na Previ, na presidência, quando a Previ completou esse número redondo de 100 anos. A gente avaliou na diretoria que valia a pena fazer um evento importante, marcante, representativo, aberto aos associados aqui do Rio de Janeiro, né? Mas vieram muitos de outros lugares do país. Fizemos um evento muito legal lá no Teatro Municipal, aqui do Rio de Janeiro, né? Nossa equipe aí de comunicação da Previ nos ajudou nesse processo. Tiveram presentes lá o presidente do Banco do Brasil, vários presidentes de empresas que nós temos investimento, mostrou o reconhecimento da Previ, a importância que a Previ tem no cenário econômico brasileiro, e mostrou o respeito muito, inclusive da diretoria do banco, que compareceu, muitos dos seus vice-presidentes lá,
para prestigiar esse evento importante. Pena que agora, com a pandemia, a gente não possa fazer um evento caloroso como esse, mas nós tivemos essa oportunidade e realmente acho que foi marcante para todo mundo que participou naquele dia. E foi feito um livro, né? Foi feita uma pesquisa na época, no material histórico da Previ, tem um livro que é uma referência importante da trajetória da Previ nesses 100 anos, né? Resgatando passos importantes até da criação da Previ lá em 1904, né? Foi sim, a gente está sempre tentando resgatar, e acho que vocês também estão com essa visão, a história, porque a história nos ensina, a história resgata nomes importantes que ajudaram a construir esse nosso patrimônio, a história educa as novas gerações, no sentido de que aquilo que a gente tem hoje foi conquistado com muito esforço e incentiva que essas novas gerações façam a mesma coisa. Eu acho que tem uma tradição que vem acontecendo na Previ, de participantes que aprendem muito sobre a Previdência Complementar. Eu vejo em vocês hoje experts nos temas da Previdência Complementar, pessoas totalmente capacitadas. Sei que foram aprendendo isso ao longo do tempo, com a participação no conselho, participação em atividades internas da Previ, e isso garante não só a representatividade que vocês têm, mas garante uma capacidade, um poder realmente de gestão que tem sido fundamental para a Previ. Vocês, mais todos os funcionários que hoje são do Banco do Brasil, a gente conseguiu garantir isso também ao longo de um processo, formam um patrimônio humano que é fundamental. Nosso patrimônio não é só o financeiro é resultado desse patrimônio humano que está dentro e fora da Previ e que se junta para formar esse plano. Apesar das inúmeras adversidades, não vamos nos enganar, nunca foi um mar de rosas preservar essas condições da Previ. Sempre existiu interesses externos, tentativas de anular a participação dos associados, tentativas de transferir a gestão desse patrimônio para o sistema financeiro, tentativas de diminuir os benefícios que nós conquistamos ao longo do tempo. Então, não vamos nos iludir, nunca foi um mar de rosas. Esse patrimônio humano, que são os dirigentes, os funcionários da Previ e os associados, é o que garante a solidez desse patrimônio financeiro que nós temos. Ô, Sérgio, fala um pouco para a gente, porque você, na verdade, em 2000, você foi eleito, né, diretor de participações. E você estava na sequência do seu mandato e você acabou, naquele mandato, enfrentando dois atos de força do governo da época, né, que foram, eu acredito que tenha sido um processo muito difícil dentro da Previ na governança para conduzir isso, e a participação dos associados, a mobilização dos associados foi um fator muito importante para defender a Previ. Eu estou me referindo ao regime, à implantação do regime de direção fiscal em 2001, e depois a própria intervenção, né? A direção fiscal foi para implantar a paridade, porque a gente tinha a contribuição para cada real nosso, o banco colocava R$2, a emenda 20, a emenda da Constituição, né? A emenda 20 mudou para ser a paridade de 1 para 1, e depois a intervenção que mexeu nessa governança que você relatou aí na sua fala, né? Que a gente tinha uma situação no Conselho Deliberativo que eram 7 pessoas, 4 eleitos, e aí a intervenção veio para adequar a Lei Complementar 108, que foi posterior à negociação dessa governança com o Banco do Brasil lá em 97. Você teve um mandato, junto com os outros diretores e conselheiros, cassado, ficou com os bens indisponíveis. Como é que foi esse período? E, assim, do ponto de vista de você ali afastado da direção, mas com a mobilização dos associados, a importância dos associados nesse processo de resistência. O Márcio, na verdade, a resistência começou até antes disso, porque, como você disse, na tramitação dos projetos de lei que depois resultaram
nos projetos 108 e 109, foi uma batalha dentro do Congresso Nacional. Tivemos ali companheiros como Ricardo Berzoini, que nos ajudaram muito, e outros tantos, que diminuíram os problemas que estavam dentro do projeto original. O projeto original já tentava eliminar os participantes eleitos nos fundos de pensão, tentava colocar a questão da gestão dos recursos na mão do sistema financeiro. Então, houve uma batalha enorme para diminuir os riscos que a tramitação desses projetos traziam desde o seu início. Quando foram publicados, foi o limite das negociações, da força que nós tivemos dentro do Congresso, trouxe um risco muito grande para a nossa governança, que era a questão da composição dos conselhos deliberativos. Nós entendíamos, até porque tínhamos buscado colocar dentro desse projeto uma saída para a situação da Previ especificamente, que poderia ser preservado o nosso modelo. Nós entendíamos que a lei dava essa abertura. E, portanto, nós não aceitamos, enquanto diretores eleitos e conselheiros eleitos, assinar um novo regulamento, um novo estatuto da Previ que tivesse essa cassação desse direito dos associados. Na verdade, a intervenção foi principalmente para implantar o voto de qualidade, ou seja, acabar com a paridade que existia de fato dentro do Conselho Deliberativo da Previ. E foi um dilema muito grande, porque a gente sabia que a cassação era iminente, nós nunca nos iludimos de que a nossa resistência seria tolerada, né? Foi um risco, porque a cassação trouxe o nosso afastamento, não sabíamos se poderíamos voltar, nós estávamos no meio de um mandato, 2 anos de mandato, mas a gente decidiu essa resistência, decidiu resistir junto com o movimento, obviamente, junto com os funcionários, para não ceder a essa imposição. Infelizmente, teve o ato de força da intervenção, foi nomeado diretor fiscal, ele mudou o estatuto da Previ, implantou o voto de qualidade e depois chamou novas eleições. Nessas novas eleições, o movimento se unificou frente a essa situação excepcional que nós tínhamos, e eu e outros companheiros fomos eleitos novamente, então, para acabar o nosso mandato, né? E nessa oportunidade eles trocaram, inclusive, a diretoria de participações, que antes era de um diretor eleito, e eu passei a ser, então, diretor de administração. Óbvio que qualquer diretoria é importante, mas eles procuraram garantir o afastamento dos eleitos das diretorias que tinham mais diretamente a ver com a gestão dos ativos da Previ. Então, isso era um risco para a gente, né? Sérgio, nós também temos acompanhado, assim, ao longo dos anos, como foi o processo de construção das posições da carteira do Plano 1, principalmente as posições acertadas de renda variável e de renda fixa, com títulos públicos de longuíssimo prazo, com taxas bastante interessantes e acima do atuarial, formando aí uma carteira que protege muito o passivo da Previ. Como que foi esse processo dessa montagem, desses aumentos dessas participações, principalmente em renda fixa e renda variável, renda fixa em títulos públicos federais e renda variável? Olha, teve eu não tenho a memória total dos anos todos, porque, obviamente, isso começou antes até da minha participação na Previ. Nós sabemos, porque ocorreu um debate, inclusive, dos eleitos daquela época com o movimento sindical, que houve um acréscimo importante de renda variável quando o governo começou as privatizações no país. O governo Fernando Henrique iniciou aquele grande processo de privatizações no país, e a Previ, portanto, analisou se devia ou não devia participar daquele processo. E a decisão final acabou sendo a de participação, por algumas razões. A Previ entendia que, sendo um fundo importante, nacional, que precisava diversificar os seus ativos, viu nisso uma oportunidade de investimento, estabeleceu parcerias para fazer isso, e viu também a possibilidade de manter sob o controle nacional algumas empresas importantes que, se não houvesse consórcios nacionais, seriam provavelmente internacionalizadas já naquele momento, como a Cesita, Usiminas, Vale do Rio Doce e outras empresas. Então, a Previ passou a participar com blocos maiores de ações dessas grandes empresas.
e constituímos, portanto, uma carteira de renda variável bastante robusta. Ao longo do tempo, óbvio, nós vamos aperfeiçoando as medidas internas de gestão para transformar essa carteira na carteira mais rentável possível. A gente sabia que a renda variável traz essas atribulações, às vezes há uma queda de valor das ações, há crises importantes no Brasil e no exterior que trazem a desvalorização, há empresas que passam por situações de perda de valor. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, muito trabalho, muito processo interno de aperfeiçoamento da gestão da nossa carteira de renda variável, assim como das outras carteiras. Citaria aqui a carteira imobiliária, por exemplo. Nós ficamos muito tempo sem investir em imóveis porque processos anteriores na Previ trouxeram dúvidas sobre a capacidade da Previ investir com integridade nos imóveis. Houve dúvidas, inclusive, sobre a integridade de alguns investimentos passados da Previ. Nós fizemos um trabalho importante de contratar uma consultoria, definir a metodologia de aquisição, de avaliação, de definição dos segmentos imobiliários e voltamos a investir em imóveis e, com isso, apresentamos mais um elemento de diversificação na nossa carteira. A carteira imobiliária trouxe rentabilidade importante em momentos cruciais de crises financeiras que nós tivemos. Então, Paulo, eu diria o seguinte, quer dizer, tanto na carteira de renda variável, renda fixa, carteira imobiliária, carteira de participação com os participantes, nós trabalhamos o tempo todo, eu sei disso e sei que vocês continuam a fazer isso, trabalhamos para aperfeiçoar nossa capacidade de gestão, nossa capacidade de avaliação de risco, nossa capacidade de dar liquidez nesses vários segmentos para pagar as aposentadorias, enfim, eu acho que o resultado está aí. Apesar de inúmeras crises e situações dramáticas que o Brasil viveu, a gente tem conseguido manter esse patrimônio muito sólido e suficiente para a cobertura previdenciária, que é para isso que ele se destina. Sérgio, são assim, entradas, são decisões muito importantes, né, que foram tomadas ao longo do tempo, no sentido, né, que você colocou, nesse processo de privatização. Identificar o momento de entrar, a pertinência, foi muito bem acertado, como também são oportunidades que nós tentamos capturar aí, não só mais recentemente para o Previ Futuro, mas também tem muitas oportunidades para o próprio Plano 1, com as várias aberturas de capitais que estão acontecendo e até alguns processos de privatização mesmo. Wagner. Ô Sérgio, agora vamos falar um pouquinho do seu tempo aí como presidente da Previ, né? Foi um momento, assim, a Previ passou por grandes transformações, né? Assim, foi um período de consolidação desse modelo de governança que vinha, mas em relação ao patrimônio, em relação ao volume de ativos, ela mais que dobrou, né, naquele período. E isso gerou, em relação ao plano, várias sequências de superávit, né? Então, assim, em valores nominais, foram distribuídos mais de 25 bilhões aí de reais aos associados, via mudanças aí, diretas aí nos benefícios, né? Conta um pouco para a gente aí como é que foi a condução desses processos, a negociação, né? Como que se deu as distribuições e as mudanças aí de benefícios favorecendo os associados. O Wagner, realmente dá muita história, vamos dizer, eu fiquei um tempo longo na diretoria da Previ, tive a sorte aí de ficar 2 mandatos na presidência, com uma equipe maravilhosa que eu tive lá, tive a chance de ter companheiros e colegas excepcionais nas suas funções, parceiros nos processos duros que nós vivemos. Primeiro, o superávit foi gerado, pela solidez da carteira que a gente tinha, e 2, por muitas atitudes que nós tomamos na gestão ativa desse patrimônio. Algumas situações ruins que estavam trazendo perdas foram enfrentadas, nós fomos sempre muito proativos, não nos escondemos atrás dessas situações dadas anteriormente, puxamos a responsabilidade para resolver problemas de ativos que estavam sem rentabilidade, e tivemos todo o envolvimento dos diretores de investimento, de participações, das equipes de funcionários, de consultorias que nós contratamos. Então, conseguimos com isso
num período importante, gerar superávites. A gente lembra que teve um momento em que a Previ estava indo para o 3º ano de déficit, o que geraria, inclusive, alguma revisão nas contribuições, aumento de contribuições para os funcionários e para o banco. E a gente conseguiu passar disso para uma situação totalmente inversa, de geração de superávites em períodos subsequentes que permitiram discutir as melhorias do plano e a distribuição desses superávites. Tudo isso envolveu muito trabalho interno e muita negociação. Eu tive o desafio, quando fui indicado para a presidência da Previ, eu sempre fui uma pessoa representativa dos funcionários, eleito pelos funcionários, e passei a ser, então, indicado pela direção do banco. E falei, naquele momento, para a direção do banco, que eu ia me comportar como uma pessoa que estava ali para defender a Previ, né? Buscando o maior equilíbrio possível, ouvindo os associados como sempre ouvi, ouvindo as demandas do banco como teria que ouvir naquele momento e buscando soluções para tudo isso. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Nós implantamos a paridade sem custo adicional, porque com o superávit conseguimos incorporar a parcela desse superávit para substituir 1/3 de contribuições do Banco do Brasil que foram perdidas com a paridade. Nós conseguimos cortar 40% das contribuições, ou seja, uma redução de custo direto, tanto para os funcionários da ativa quanto aposentados, né? Esse plano, Sérgio, plano permanece até hoje, né? Até hoje, o plano de custeio foi reduzido em 40% e não modificou mais, né? Exatamente. E com base em estudos, que a gente fez isso com o máximo de segurança possível. A gente jamais proporia uma medida, vamos dizer assim, populista, que fosse a redução das contribuições, comprometendo a capitalização do plano e o pagamento de aposentadorias. Então, nós envolvemos as equipes técnicas nossas, fizemos muitas projeções com bastante margem de segurança, propusemos inicialmente essa medida como uma medida transitória, que depois, com o tempo, a gente percebeu que podia se transformar em uma medida definitiva. Então, isso trouxe um ganho efetivo para o bolso dos funcionários, que deixaram de ter parte desse custo de contribuição a Previ. Então, a gente entendeu, inclusive, que era uma medida muito equânime, porque atingia a totalidade dos associados do Plano 1 naquele momento. Depois, conseguimos corrigir algumas coisas do plano, como critérios de cálculo dos benefícios, a redução da parcela Previ, enfim, várias mudanças que envolveram muita negociação, muita negociação. O banco sempre teve bastante resistência, digamos, porque ele sempre via a melhoria de benefícios como uma possibilidade de aumento de custos futuro para ele. Então, nós tínhamos que demonstrar o tempo todo que a solidez da Previ asseguraria essa melhoria de benefícios, sem que isso colocasse em risco tanto os funcionários quanto o próprio Banco do Brasil. Então, nós tivemos, em muitos momentos, a capacidade de fazer esse diálogo, de manter essa confiança, essa credibilidade, de mostrar estudos técnicos sólidos para que a gente tivesse o sucesso nessas medidas. Tivemos que aprová-las no banco, tivemos que aprová-las no âmbito do Ministério do Planejamento, na SPC da época, depois na Previc. Então, foram processos importantes, burocraticamente difíceis, sempre com a resistência de pessoas do governo, de que dar mais benefícios para as pessoas não é a melhor coisa para eles, porque eles veem nisso um risco, mas que a gente acho que conseguiu sucesso nisso tudo e tivemos um período muito bom, acho que em termos de melhorias pontuais, algumas mais significativas, nem todas conseguimos resolver, mas que eu acho que foram conquistas relevantes para o corpo de associados. Legal, Sérgio. Estão tendo vários comentários aqui no chat, tem algumas perguntas que são atuais, né, que as pessoas querem saber a respeito da Previ no momento atual. A gente vai ter um tempinho para a gente poder dar uma passada aí, não vai dar para responder todas, mas a gente vai, assim que concluir aqui, a gente vai ver o que as pessoas estão perguntando. Paula, tem mais uma questão para o Sérgio? Tá no mudo.
Quero citar um episódio bem interessante aqui, compartilhar com vocês. Quando eu estava no ano passado, aliás, foi no ano retrasado, né? O último SimFABB que teve foi o ano retrasado, em Foz do Iguaçu. Aí eu me lembro que o taxista falou assim: nossa, que interessante, eu já levei tanta gente, né, dos hotéis lá para o local do evento. Como que a empresa de vocês é boa, né? O Banco do Brasil, assim, pagando um evento, hotel para todos vocês, né, funcionários aposentados do Banco do Brasil, estarem participando, que coisa bacana. Aí eu fui explicar para ele, né, que na verdade o funcionário do Banco do Brasil é muito previdente e durante toda a sua vida laboral ele tem ali, né, um valor que ele contribui para a sua aposentadoria, para que possa complementar a sua renda assim que ele se aposenta também pelo INSS. E aí eu queria que o Sérgio comentasse em cima disso, né, qual é o papel e a importância da previdência complementar na vida das pessoas. Olha, a previdência é uma coisa fundamental, né? A previdência como um todo, o sistema de previdência. Infelizmente, no Brasil, a gente vê muitas vezes a previdência sendo tratada como custo e não como uma questão chave para a estruturação da sociedade. Então, nós temos tido, infelizmente, uma perda constante de qualidade nos nossos sistemas previdenciários, tanto para o sistema previdenciário para todo mundo, o INSS, quanto no sistema previdenciário de previdência complementar. Infelizmente, apesar de toda a nossa luta, da luta de todos os trabalhadores, temos sofrido perdas e derrotas, né? Nós sempre defendemos, no âmbito do nosso movimento sindical, que nós devíamos ter um sistema universal de previdência, como é o INSS, da melhor qualidade possível, com benefícios maiores do que existem hoje, e que tivesse, para situações como a nossa, como de outras categorias que têm salários acima do que seria a média de benefício da Previdência Geral, um sistema previdenciário como esse que nós temos no Banco do Brasil, um sistema previdenciário custeado pelos funcionários e pelas empresas, capitalizado, né, e que garantisse essa complementação de aposentadoria para esses segmentos dos trabalhadores. Então, nós sempre defendemos as duas previdências, a pública e a privada e complementar. Como eu disse, infelizmente, na previdência complementar, nós praticamente estagnamos esse processo no Brasil. Em vez de aumentar o número de trabalhadores, de empresas, de categorias que podem ter esse benefício, nós vimos uma redução disso no último período. As empresas tentando se livrar desse custo. O mercado de trabalho, infelizmente, é muito desfavorável aos trabalhadores no momento, há um desemprego brutal, há uma redução de proteção dos trabalhadores e, portanto, inclusive as questões previdenciárias ficaram muito mais difíceis de serem negociadas e preservadas, né? Então, nós temos uma situação particularmente muito positiva na nossa história do Banco do Brasil, algumas outras empresas ainda têm isso também, mas, infelizmente, a consciência da importância da cobertura previdenciária não está presente em muitos governos, nesse com certeza não está, né? E dos empresários. Os empresários deviam perceber a importância de manter a renda dos trabalhadores depois do período em que eles têm capacidade de trabalho, porque isso é que vai movimentar a economia. Ou seja, não pode se deixar o trabalhador, ao final da sua capacidade laborativa, viver na miséria. Isso não é razoável, não é civilizado e não é inteligente do ponto de vista da economia. Então, nós temos que estar permanentemente fazendo esse debate sobre a importância dos sistemas previdenciários combinados, o sistema universal, público, e o sistema complementar, com qualidade como esse que nós temos.